Pode Saber. Eu sou a Sara. Eu sou a Isabela, nós somos alunos da terceira série. E hoje nós vamos dar início ao Pode Saber e a gente vai falar sobre a automutilação, o novo mal da adolescência. Isso, e a gente está aqui com a doutora Marlenet, que vai dar um contexto sobre o assunto. Ela é psicóloga que atua nas escolas, ajudando os alunos, tudo, e ela vai dar esse contexto pra gente. Então, antes de tudo, a gente queria agradecer a sua presença, de você disponibilizar seu tempo para estar aqui nesse projeto da gente na escola. E aí a gente queria dar início perguntando, um pouquinho sobre a sua profissão, você dá um contexto sobre a sua profissão, se apresentar. A sua carreira. Isso. Ok. Bom dia, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em participar desse momento com vocês. E isso é muito importante. Sim. E que tenha partido de vocês, essa ideia. Eu sou formada em psicologia e sou pedagoga também. Atuei na educação por 30 anos e agora, nos últimos 5 anos, eu estou só na área da psicologia. Então, já tenho experiência na educação, em contato com os alunos, e fui orientadora educacional e hoje eu atuo como orientadora nessa escola e como psicóloga, num espaço clínico que nós temos aqui na instituição. Também atendo na faculdade, no curso de psicologia da faculdade de Anhanguera. Então é um prazer muito grande estar aqui, poder colaborar com vocês nas dúvidas que vocês têm. É um tema muito importante. Eu acho que vai ajudar muitos jovens a compreender esses momentos atuais. Ok? O prazer é todo nosso e a gente queria dar início perguntando sobre o que é automutilação, para dar um contexto. Perfeito. A automutilação ela é também conhecida como autolesão. A autolesão ou automutilação, ela é quando o indivíduo começa a se machucar, se provocar a se machucar por situações que ele não entende. Geralmente é para superar uma dor intensa, interior, emocional, e a autolesão, na consciência da pessoa humana, ela pensa que transferindo a dor interior para a dor física que ela vai passar. É um engano, ela não passa e ela acontece de várias formas. Ela surge por um estresse muito forte na vida do adolescente, principalmente, mas hoje a autolesão ela já está começando até mais cedo, na infância já começa a autolesão e vai até a fase adulta, Adultos também fazem. Então ele é provocado por um estresse, um sentimento de desamparo e uma dor emocional muito grande. Então ela acontece de várias formas. Ela pode se unhar com a própria unha, usar ferramentas cortantes. Ela pode ser batendo a cabeça, batendo as mãos em algum lugar. Ele quer provocar essa dor interna, a dor externa para superar essa dor interna. Isso é o que é autolesão ou automutilação. Eu mesmo provoco a dor externa para tentar suprir uma dor maior que eu não consigo dominar. Então, o principal fator do indivíduo ele se automutilar é a questão da dor emocional. Então, da ele dor emocional. E o principal fator é isso, Um dos principais fatores, sim, é essa dor emocional. E ela pode ser provocada por várias situações, Ela pode ser provocada pelo próprio sentimento de instabilidade emocional, de insegurança, um desamparo. Pode ser provocada por um bullying na escola. Então, o bullying pode me provocar, dependendo do indivíduo, cada pessoa tem uma forma de absorver o sofrimento. Tem pessoas que sofrem bullying e não tem problema nenhum. Há outras pessoas que sofrem bullying
e sentem muita dor emocional, muita dor interna, por não poder revidar, por não poder tomar uma atitude pessoal para superar aquele sofrimento. E aí ele então passa a se automutilar. Agora que a senhora falou isso de bullying na escola, que pode acontecer, queria entrar na parte de acontecimentos na infância, tanto na escola quanto em casa, podem interferir nisso? Podem levar à automutilação no futuro? Perfeitamente, pode sim. Não é só, esse é um fator externo, um fator social, mas nós temos o transtorno de humor, que nós chamamos de alteração de humor, né? Uma hora eu estou muito feliz, outra hora eu estou muito triste. Então isso é a alteração de humor, é um estado, uma instabilidade emocional que provoca também uma dificuldade no indivíduo, ele também leva à autolesão. Nós temos também o transtorno de personalidade. Esse transtorno de personalidade, ele é uma insegurança nos relacionamentos das pessoas, pode ser com uma amiga, pode ser com um namorado, pode ser com alguém da família. Essa dificuldade faz eu me estabilizar emocionalmente. Pode ser por algum trauma acontecido lá na infância, pode ter sido um assédio, pode ter sido um abuso. E a pessoa desenvolve e aí depois ela de vai crescida, guardando aquilo a vida inteira, ou escondeu, ou falou e não foi compreendido, e aquilo fica no interior. E em um dado momento, aquela dor interior aumenta, e aí eu então passo a me machucar para tirar aquela dor que ficou desde a minha infância, na minha história de vida. Acontece também por muita baixa autoestima, quando eu não me reconheço como uma pessoa, quando eu também não aceito as críticas e autocríticas, eu não busco me criticar se eu estou certo ou se estou errado. Então isso vai aumentando essa dor interior, e aí eu provoco a dor exterior para tentar superar essa dor. Por mais que a pessoa ela guarde essa dor, em algum momento vai ser manifestado, né? Pode, ela pode ser, pode não, mas na maioria das vezes sim, ela vai aparecer, porque quando a gente guarda muito alguns segredos, alguns fatores que aconteceram na minha infância que me marcaram, ela vai em um dado momento, tem um gatilho, uma situação que me volta àquele momento do sofrimento, que foi um momento que eu vivi, mas guardei para o resto da minha vida. E chegou um momento que houve um disparo, que a gente chama de gatilho. Esse gatilho fez eu voltar lá naquele momento, e o sofrimento todo voltou, e agora com mais intensidade, porque ele ficou guardado. Aí ele volta com mais intensidade, e aí isso vai me provocar um recurso que não é saudável para mim, que é me machucar para poder superar essa dor que voltou com muita intensidade. E quando os pais, por exemplo, eles têm uma criança ou um adolescente que está passando por isso, como que eles podem identificar esse sofrimento do adolescente, ou até mesmo de uma criança? Como eles podem prevenir isso? Certo. Então, os primeiros sinais aparecem, são sinais físicos, que são os cortes e arranhões a mínimo. O que é esse arranhão no seu braço? Né? Às vezes ele não sabe, mas é a própria criança que está se arranhando, né? Ele pode aparecer em situações de queimaduras, né? Como é que você se queimou? Aí não foi nada não, mas pode ter sido queimado. Algumas contusões, machucados, aqueles roxos no corpo, e também cicatrizes, que ficam as marcas, né? São os sintomas físicos. E tem os sintomas emocionais, que é aquilo que vai provar. A criança começa a se isolar, começa a usar roupas cobrindo todo o corpo, casacos, com capuz, né? Mangas, no dia de sol, tá com a roupa de frio, todo coberto. É um indício para os pais começarem a se preocupar,
Por que que hoje está tão quente esse menino está usando esse casaco? Então, começar a observar mudanças de humor, que é aí essas alterações de humor, e comportamentos compulsivos, ou comer demais, ou não deixar de comer, ter impulsões o tempo todo. Isso são indícios que vai mostrar aos familiares que algo não está normal, que precisa de cuidado. E aí o que fazer nesse momento? É algo que tem que observar, olhar, acompanhar, tirar a roupa se necessário for, aquele casacão, olhar os braços, estar olhando o seu filho como uma pessoa, não com recriminação, Sim. mas olhando para entender o que está acontecendo com ele nesse momento e buscar ajuda. Nunca achar que a automutilação, que o arranhão é algo simples, Algo banal, né? algo banal, algo fútil. Não. Sempre procurar investigar e procurar ajuda para ajudar esse jovem a superar essa dor intensa que ele está vivendo, né? Então não pode julgar a banalidade de qualquer situação que apareça diferente com o seu filho, né? São cuidados que eles precisam ter para buscar um tratamento para a autolesão. Existem tratamentos para a autolesão, certo? E esses tratamentos é através da psicologia. É procurar uma terapia para ajudar essa criança a entender, esse jovem, esse adolescente, entender, porque às vezes a dor é imperceptível, a dor emocional ela é imperceptível. A dor emocional ela não é sentida na pele, mas é sentida no interior, nos seus sentimentos, na sua imagem de lembrança, na sua mente, no seu entendimento. E essa dor, ela não é visível, como o vento, a gente só sente, não vê, né? A dor emocional a gente só sente, ninguém vê, e só eu sinto. E aí então, quem pode ajudar ao adolescente, ao jovem descobrir essa dor é o terapeuta, é a terapia, é o psicólogo, certo? Então ele vai juntamente com esse jovem descobrir as razões dessa dor. E aí a gente achando as razões dessa dor, a gente vai achar um tratamento para curar essa dor interior e curar o físico das dores físicas. E justamente por ser uma dor invisível, muitos pais, infelizmente, eles acham que é bobeira, que é frescura, ou então nem os pais, né? As pessoas ao redor acham que é frescura, que não... Às vezes os filhos tomam a iniciativa de reconhecer que precisam de ajuda e pedir por um psicólogo, uma terapia, e tem essa negligência dos pais. Sim. Por eles acharem que é algo que não é Algo importante. bom. Exatamente. Algo que não é importante. Existe uma outra situação também que acontece muito nos adolescentes. E às vezes os pais, pai, mãe, tios, avós, as pessoas que estão ao redor desse jovem, acham que é modismo e que é algo muito bom, que isso passa. Não passa, certo? Essa dor é interior. Ela só vai passar quando eu descobrir e quando eu trabalhar essa dor. Então, às vezes, acontece muito também na automutilação, ela está vinculada a um movimento de grupos, né? Às vezes tem um grupo de adolescente, alguém se mutila, ou a outra colega muito amiga vê e gosta muito dela, e ela começa a também se mutilar, certo? Mas quando ela se mutila é pela dor do outro e também pela dor dela. Ela não sabe, é imperceptível, e às vezes o povo acha que é só um modismo de grupo, mas é porque ela também tem uma dor emocional. Quando ela não tem, ela vai tentar conversar com a colega para buscar ajuda, mas quando ela tem também uma dor emocional que é imperceptível às vezes até para ela, aí passa a ser grupos. Eu já vi grupos de adolescentes
na mesma sala de aula, se automutilarem. De 4, 5 jovens estarem aí, todo mundo diz, mas eles estão copiando um do outro. Mas é porque todos eles têm sofrimentos diferentes, e ao ver o sofrimento do outro e a busca do outro pela tentar superar aquela dor, faz com que ele, então eu também posso fazer a mesma coisa. E acho aí, que é uma forma de suprir aquilo de também. suprir aquela própria necessidade de diminuir a dor interior. Então, por isso que nunca tem que ser considerado uma banalidade. Tem sempre que buscar ajuda, certo? E a ajuda é com um especialista. Às vezes, os jovens conversando entre si até se ajudam, mas não buscam a terapia correta para fazer essa cura dessa dor interior, certo? E às vezes na terapia, né, você pode descobrir que tem coisas além da automutilação. Perfeito. Entender que a automutilação ela pode estar acarretando para uma depressão, mas também entender que nem sempre quem se automutila carrega a depressão, ou quem tem depressão se automutila, né? Sim. Mas eu também queria entender, né, como que essas duas coisas andam juntas ou elas não têm ligação nenhuma, a depressão e a automutilação? Tem sim. A automutilação é que a gente faz uma observação na automutilação é que ela não induz a um autoextermínio, certo? Que é o pensamento suicida. Não necessariamente a automutilação é esse pensamento. É exatamente o sentimento de impotência, de desesperança, de baixa autoestima e de uma dor emocional muito grande que leva à automutilação. Mas nem sempre leva ao autoextermínio. Dependendo do grau da dor, ela pode aprofundar as suas feridas e pode chegar a um autoextermínio. Mas isso não é o ponto forte da automutilação. Agora, ela está ligada à depressão. A depressão provoca, eu estou me automutilando, eu vou me esconder, eu vou ficar debaixo das cobertas, eu vou ficar isolado, e isso vai provocando também a depressão. A depressão também está vinculada à automutilação, certo? Ela pode ser desenvolvida. Então, quais são as psicoterapias? O entendimento da pessoa, ela pode ter necessidade de usar medicação, que ela é controlada pelo psiquiatra, não é o psicólogo que passa a medicação, é o psiquiatra, porque ele está numa fase que ele não consegue controlar os seus impulsos, e aí ele pode precisar de medicação. Existe a psicoterapia, existe o acompanhamento médico para que ele use uma medicação para controlar a sua estabilidade e ele ter possibilidades de se equilibrar, porque ele está em desequilíbrio emocional, né? Então, a psicoterapia ajuda, mas tem casos que vai precisar da medicação, principalmente quando ele está com um alto de depressão mais forte, mais alto, para poder ter uma estabilidade emocional nesse sentido, ok? Então, pelo que a senhora falou, a maioria das pessoas que se mutilam, elas não buscam primeiramente pela morte, mas por um alívio, né, temporário da dor emocional. Perfeitamente. E agora que a senhora falou sobre alguns métodos da terapia, eu queria saber, do ponto de vista da senhora, quais que são os métodos mais eficazes que a senhora acha como psicóloga, né? Como uma visão de psicóloga. Existe a psicoterapia psicodinâmica da área da psicanálise, que busca o jovem entender, se entender, busca ele descobrir quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E aí ele trabalha dentro desses pontos fortes. Essa é uma forma de buscarem eles se entender. O tratamento muitas vezes está dentro de nós,
Nós sabemos aonde podemos superar, mas nós não entendemos como fazer isso. Então, a psicoterapia vai ajudar a que o paciente ele descubra quais são os seus pontos fortes. E aí ele vai ser levado a entender o que ele pode fazer como tratamento de autolesão. São coisas que estão no inconsciente do indivíduo. E aí a psicanálise, a psicoterapia vai buscar esse inconsciente passar a ser consciente para este jovem. Existe também a psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente busca trabalhar os sentimentos reprimidos que estão desse jovem. E aí a gente vai trazer esse entendimento desses sentimentos. Quando ele descobre quais são os próprios sentimentos que estão reprimidos, aí a gente vai buscar algumas orientações para este jovem para tratar esta situação da autolesão. Então, o que eu posso fazer para isso? Então, além da terapia cognitivo-comportamental, que eu vou trabalhar os meus pensamentos e os comportamentos negativos para transformá-los em positivos, para trazer, então, uma recuperação para a sua autolesão. Existe também a terapia dialético-comportamental, que a gente passa a trabalhar os transtornos de personalidade, o borderline, que são transtornos que provocam também a autolesão. A pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, a pessoa que tem dificuldade de controlar as próprias emoções, que muda seu humor temporariamente. Então, a gente vai também, é outra terapia que a gente vai trabalhar com o jovem para ajudá-lo a resolver os seus próprios problemas. Nós não vamos resolver o problema do jovem, mas nós vamos conduzi-lo a descobrir qual é a sua maior força para ele se cuidar. E a gente vê como a terapia é importante, só que tem muita gente que não dá importância. Sim. Por exemplo, a pessoa fala assim, vai fazer uma terapia, não sei o que, mas a pessoa fala, não, eu não preciso disso. É bobagem. Ou então psiquiatra, a pessoa fala, não, eu não sou doida, eu não preciso disso. Isso é muito ruim, é porque nos dias atuais eu acho que todo mundo deveria fazer uma terapia. Sim, porque... todo mundo precisa, apesar de não ter nada, assim, né? Às vezes você até descobre algum possível transtorno no acompanhamento com o terapeuta, com o psicólogo. Não precisar chegar a se automutilar. Exatamente. A ter um problema de saúde emocional abalada para a busca da terapia. A terapia, ela trabalha com o redirecionamento da dor. Eu tenho essa dor emocional e aí eu vou redirecionar essa dor para que a gente possa buscar o que é melhor para o indivíduo. Então a gente às vezes foca naquela dor lá dentro e aí eu vou me cortar, e ao invés de me cortar eu posso buscar outros redirecionamentos para essa dor. E aí eu tenho que entender que são esses sentimentos que me leva a fazer uma automutilação para expressar essa dor intensa. E aí o que eu posso fazer? Como eu posso redirecionar? Por exemplo, eu vou pegar um diário agora, é uma forma de redirecionar a dor. Eu vou pegar um diário e vou escrever o que eu estou sentindo. E aí eu vou começar a escrever. Quando eu mudo o foco para a escrita ou para um desenho, para uma atividade manual que eu posso fazer, aí aquela dor está saindo por ali. Ao invés de eu me cortar, eu vou estar escrevendo sobre essa dor, o que eu estou sentindo, como é que eu estou me sentindo agora, fazer um diário. E aí começa a escrever. Posso desenhar, às vezes eu gosto de desenhar. Aí eu vou desenhar como eu estou me sentindo, meus sentimentos ali. Eu estou redirecionando a dor para tirar o pensamento da automutilação. Essa é uma forma que a gente vai conduzir e também orienta o paciente a buscar, né? Outra forma é manter-se ativo, fazer um exercício.
fazer alguns exercícios dentro de casa para ter alguma atividade, uma motivação para fazer. Quando eu estou começando, eu posso então buscar fazer algumas atividades físicas. Tem gente que busca isso na limpeza de casa, busca isso na academia, fazer caminhada, pega a vassoura, trilha. vai à academia, vai correr, vai fazer alguma atividade, vai jogar uma bola, procura manter o seu físico ativo, porque quando ele está inativo, aí às vezes eu começo a automutilação, se você perceber, às vezes acontece da gente se ferir, não é? E às vezes a automutilação começa em eu estar futucando aquela ferida e nunca deixar aquela ferida sarar. Percebe? E isso é imperceptível. Eu mesmo vou mexendo e vou mexendo naquela ferida e ela nunca sara. Então, essa é uma situação que começa com uma automutilação. E aí depois ela passa para outros momentos. Porque só futucar aquela ferida por um tempo não resolve mais o problema e tem que escalar por mais alguma coisa. E às vezes a pessoa nem percebe, ela tá lá e acha que nem percebe que é automutilação. Né? Tipo, reconhece mais como um hábito comum que eu faço. Porque muita gente faz isso, inclusive, Exato. de tirar a casquinha e nem sabe que é automutilação. Essa coisa que a senhora falou de expressar na escrita, no desenho, é muito... É bem real, é algo que é bem incentivado também. Eu faço acompanhamento com um terapeuta, né? E no consultório dele, ele tem vários desenhos de pacientes, tipo, por todo o consultório, porque é uma forma que encontraram de sair de algum tipo de vício, alguma mutilação e passar a expressar a dor naquilo, porque tem gente também que desconta a dor tem na bebida, no fumo. Sim. Só que o foco aqui né, é a automutilação, mas tem várias formas de se desvincular daquilo. É muito... Perfeitamente. Uma outra técnica interessante é da gente parar, respirar e tentar ouvir o coração bater. Então você olhar para o seu interior, ficar sentindo a respiração, respirar sentindo, eu joguei o ar para dentro, joguei para fora, vou sentir o pulsar do meu coração. Eu estou vivo mesmo, olha aqui, ele está batendo, né? Então esse é outro recurso que eu posso recorrer na hora de pensar no gatilho para aí eu vou mudar esse foco. Porque às vezes quando esse gatilho vem, a pessoa fica muito ansiosa, procura por algo para aliviar aquela dor, às vezes por algum objeto importante por perto, ou começa a se bater ou se machucar, e a pessoa não tem o controle do raciocínio do que está ali no momento, foca só naquela dor. Às vezes fica muito ansiosa, Então isso são alguns pequenos exercícios, exemplos que eu estou usando, que o terapeuta vai te ajudar a você descobrir o que é melhor para você tirar o foco da própria dor e da autolesão. E você vê, né? É algo tão simples. Pega um caderno, vai escrever, vai desenhar. E às vezes você acha que não vai adiantar, que não vai funcionar, por ser muito simples, né? Mas isso acaba ajudando muito, transformando a pessoa. Exatamente, perfeitamente. E ela muda ali naquela hora em que ela está escrevendo ou está desenhando, ela tira o foco de estar se cutucando para estar escrevendo. Às vezes descobre até um novo hobby, porque tem gente que realmente investe nisso. Perfeito. É isso mesmo. E a senhora já teve muitos casos assim, na sua carreira, algum caso marcante de algum... Porque a senhora tem muitos anos de profissão. Sim. Imagino que a senhora já tenha lidado com muitos adolescentes, muitas crianças, até mesmo os adultos ou idosos que passaram por isso. Sim. Nós temos sim, na nossa experiência, nós temos visto muito e a intensidade da autolesão, ela aconteceu muito após a pandemia. Até antes da pandemia, ela era mais silenciosa. Mas depois da pandemia, aquele tempo que nós tivemos reclusos em casa, a sociedade como um todo, as famílias ficaram mais juntas e o sofrimento das pessoas aumentaram e algumas pessoas não souberam lidar com aquela situação. E aí, quando do retorno da escola, foi muito mais intenso as situações, os episódios
de autolesão na juventude. Né? Nós tivemos muitos casos que eram realmente intensos. Eu atendi jovens que, por mais que a gente conversasse, como na época eu trabalhava na educação, eu não estava na área da psicologia atendendo como psicóloga, mas como orientadora educacional, ela chegou a enfaixar o braço de tantos cortes. E aí nós tivemos que encaminhar a aluna para os pais e a busca de uma terapia muito forte, intensa, para que ela pudesse superar o sofrimento que ela vivia. Houve negligência da família e isso provocou o aumento, né? E o sofrimento dela já estava relacionado à própria família. E é muito interessante a senhora falar que muitos casos aconteceram depois da pandemia, porque se relaciona com trauma, né? A pessoa passou por um trauma, ou foi alguma morte, ou então até mesmo a quarentena, de ficar isolada. Perderam familiares, né? E aí vem tudo acarretado, né? Exatamente. E a senhora já ouviu alguma mentira, algum mito sobre a automutilação? Já surgiu alguma mentira que a senhora falou assim, não, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade? Já surgiu? Não, surge o modismo, como eu falei para vocês. É muito mais o modismo. Eu que as vejo pessoas não a dão outra importância. Que não dá muita importância. Eu vejo a minha amiga se automutilando, aí eu vou tentar. E aí, mas a gente geralmente percebe que mesmo aquela que vai entrar na onda da colega, que ela gosta muito, que está se automutilando, ela vai tentar. Mas quando a gente investiga, ela também tem um sofrimento, uma dor intensa. Sim, porque acho que essa parte da psicologia estuda muito o hábito humano de que tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma razão. Perfeitamente. Que aquele aluno, sei lá, gritou com outro aluno, é mais agressivo com outro aluno, mas sempre vai ter um motivo por trás daquilo, por que aquele comportamento, porque a personalidade dele, né? Tudo isso influencia muito. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar para a senhora, né, mais no início, é que existem pessoas que veem a automutilação mais como uma punição e não como uma forma de escapar daquela dor, de buscar um conforto numa dor maior do que a dor que a pessoa sente internamente. Se autopunir? Sim, tipo, que vem mais a automutilação como uma punição, de tipo, eu mereço isso por causa disso, eu preciso disso porque eu mereço. Né? Se condena. Tem muitos casos assim? Isso está ligado mais à desesperança e à baixa autoestima. Eu sou assim mesmo, eu não mereço estar dentro do grupo, eu tenho que... Então, acontece assim, essa punição é devido à baixa autoestima. Eu não me valorizo. E eu não tenho esperança de dias melhores. É o que a gente chama de desesperança. Eu não penso que eu vou melhorar, eu não tenho valor. Então, na realidade não é uma autopunição, e pode ser, mas não é bem a autopunição, mas é a dor da falta de esperança. A dor da baixa autoestima, de eu não me sentir valorizado. É uma dor interior, muito mais essa dor que traz do que eu vou fazer isso para me castigar, né? Já na questão do castigo, ela é muito mais uma valorização física, né? E ele então sente essa dor da falta de respeito, do entendimento do outro, da desesperança de dias melhores, de se julgar inferior a todos, né? Eu não mereço estar aqui, eu não mereço esse grupo. E aí essa é uma dor intensa também que provoca essa automutilação. Pode ser, ele pode estar pensando em se castigar por isso, sim, né? Mas é porque a dor provoca essa retirada da dor interior para a dor física. E quando ele faz isso, ele pensa, eu vou me machucar porque eu vou me aliviar.
São diferentes formas de ser visto, Só que- mas é mais ou menos pelo mesmo motivo, Pelo né? Essa mesmo pela dor motivo. interna. É. E a senhora acha que esse assunto deveria ser mais abordado nas escolas, trazerem mais esse assunto nas escolas, porque para dar uma ciência a mais, porque tem até mesmo próprios adolescentes, às vezes veem outro fazendo isso, acham que é um caso banal, excluem um aluno por verdade. isso. Não tem Às vezes- conhecimento, né? Às vezes um aluno sofre bullying justamente por praticar a automutilação. Então você acha que se esse assunto fosse mais abordado nas escolas, tivessem mais campanhas que conscientizassem sobre, que influenciassem mais a busca pela terapia, pelo psicólogo, você acha que ajudaria mais? Você acha que teriam menos... Sim. Eu acho que é o ambiente mais propício para ser trabalhado, porque é o ambiente onde os jovens se encontram, onde os adolescentes se encontram, onde ele tem um grupo de apoio, que a gente até pode dizer grupo de apoio, são os seus colegas, eles estão em grupos, eles estão ali propícios a receber as informações e as orientações. Então eu acho que sim, a escola tem um papel importante, apesar de que a escola já tem toda uma estrutura, mas é um papel importante. Esse momento aqui que vocês provocaram, eu acho muito importante. É um momento onde vocês vão refletir, vão perguntar, vão ouvir e vão degustar isso que vocês absorveram aqui hoje e vão também replicar com outros jovens, né? Vai ser replicado para outros jovens. Então, a autolesão ou automutilação é um tema complexo, mas que a gente vê dentro da escola. Então, se a gente descobre isso dentro da escola, nesse ambiente escolar, por que não está abordando? É abordar realmente, porque existe uma compreensão grande e cuidadosa, essa compreensão, com a abordagem cuidadosa do que está acontecendo no interior desse jovem. E aí é essencial que a gente reconheça os sintomas para que a gente possa oferecer o apoio necessário ao jovem que está precisando desse cuidado. E esse é um ambiente muito propício. É aqui onde ele está. Ele passa 5 horas do seu dia aqui dentro. E às vezes o restante do dia passa até só em casa, porque os pais trabalham, os pais vão para os seus afazeres. Que às vezes dá mais abertura para desenvolver. É esse onde tipo ele de tem mais coisa. intimidade com os Tem amigos. mais amigos, tem mais intimidade. Então é um local favorável a se abordar e a replicar para a gente buscar ajuda, porque muitas vezes também a ajuda está numa rede de apoio. E a sua rede de apoio são seus amigos, né? São seus amigos. E ali naquele grupo vocês podem se trocarem Compartilhadores. e compartilhar dores, que eu tiro o foco do meu corpo para o compartilhamento com o outro, né? Então, e às vezes o outro pensava que a dor era só dele, e tem dor igual com o Às outro. vezes pensa que só um passa por isso com Só o um. pai, ou por isso em algum relacionamento, mas Perfeitamente. se encontra no outro também, tem esse apoio no outro também. E é né? muito importante você ter um amigo que você desabafe, porque, por exemplo, tem adolescente que não consegue conversar com o pai, com a mãe, não tem aquela abertura, e aí guarda aquilo. Agora, com um amigo do lado dele, ele vai se abrir, talvez ele até receba a ajuda necessária, né, que não sabe o que está passando. Até mesmo se você já tiver um tratamento com terapeuta ou psicólogo, porque a sua relação com o psicólogo-terapeuta é sempre profissional, mas já com o amigo é realmente aquela relação, aquele vínculo Aquela de intimidade, amizade, que aquela você tem que intimidade. conversar mesmo, desabafar. Então, aí o suporte fundamental é a terapia, né? Você troca para você conversar, para buscar apoio, e aí é onde todos devem orientar. O suporte fundamental para a cura da autolesão ou automutilação é a terapia. É possível superar a autolesão, é possível construir um caminho de recuperação para quem sofre desta dor intensa que procura na autolesão a cura. É possível ele tratar
dessa situação. E aí, para isso, procurar uma consulta, marcar uma consulta com o psicólogo, com a terapia. Aqui na escola, nós temos uma clínica escola, né, que a gente chama de espaço clínico saber. Dentro da escola está a clínica lá no primeiro andar. Nós temos 2 psicólogas lá, sou eu e outra, que está disponível para atender os estudantes que precisarem dessa busca da terapia, da cura para a autolesão. E é como a senhora falou, né? É muito importante esse assunto ele ser abordado entre os adolescentes. Sim. Porque a fase da adolescência é quando a gente está aprendendo sobre as coisas, descobrindo as coisas, né? E é como a senhora falou, a gente pode aprender aqui, mas chegar em casa ou na casa de um amigo e replicar o que você aprendeu. Eu aprendi isso. Pai, eu soube disso aqui, não sei o que. É muito importante isso, né? Exatamente. Até repassar para alguém que você vê que está passando por isso, verdade. você até entender que você pode estar passando por isso, ou que você tem uma pessoa próxima que passa. Tipo, E sugerir, né? Dizer, olha, procura ajuda, procura um psicólogo, procura um terapeuta para te ajudar. Sozinho, a gente não consegue. mas Sozinho. também é entender que na terapia não é na primeira consulta você Não. vai sair de lá, É um outra processo. pessoa. É todo um processo e eu acho É que um processo. É um processo mais de auto-reconhecimento e que você também tem que querer, você também tem que se ajudar, você também tem Até que... porque eu tenho que primeiro descobrir qual é essa dor emocional. O problema na adolescência está que nós não sabemos qual é a dor. A gente não sabe, não identifica a dor. É o terapeuta que vai te ajudar a descobrir esse caminho. Também não é ele que vai descobrir. Ele Tá? não tem como Longe ir lá dele. e pegar a dor que você não tem como. Mas a gente tem caminhos para que você descubra a sua dor emocional. E trabalhe isso. E trabalhe isso. E aí você vai se fortalecendo, né? Com a orientação do terapeuta. É porque muita gente acha que o terapeuta ele vai lá e faz um milagre na sua vida. No da primeiro primeira- dia. Pronto, já tô curada. Não é isso, né? Da primeira, segunda consulta que foi, aí não me ajudou em nada. É como a senhora falou, é um caminho que você vai dar pro paciente, mas é ele que tem que É fazer. ele que vai descobrir, que vai se envolver nisso e aí, descobrindo essa dor, ele vai trabalhar nessa dor. E para finalizar, o que a senhora tem a dizer, uma mensagem que a senhora pode deixar para as pessoas que já passaram por isso, ou que estão passando por isso, ou que conhecem alguém que está passando por isso, alguma mensagem? A autolesão não é o fim do túnel, mas é algo que nos preocupa, certo? Então, a minha mensagem é: busque o quanto antes uma ajuda familiar ou o terapeuta, peça à família para levar ao terapeuta, para buscar uma ajuda externa, profissional, para superar esse problema. Não pense que você vai superar sozinho. Ninguém supera sozinho. Então, ele tem que buscar uma ajuda e buscar, talvez, esses recursos que eu passei agora. Respirar fundo quando tiver o gatilho. Tenta escrever o que você está sentindo para tirar o foco da dor. Tenta desenhar, tenta fazer exercício físico, nem que seja pular, correr, gritar, faz alguma coisa. Tira na hora que você estiver identificando que você está tentando transferir a dor, muda o foco da dor para uma atividade física, para sentir o próprio coração, para fazer uma atividade de cognição, escrever ou desenhar, fazer algo para tirar esse foco, para você superar e procurar ajuda. Nunca deixe, não minimize a dor, não minimize a dor, procure ajuda, certo? Procure ajuda. Aqui na escola vocês podem procurar qualquer um dos psicólogos. Aqui na frente nós temos psicólogos que atendem. Aqui abaixo na policlínica também tem. E tem outros lugares que tem os psicólogos aí que podem ajudar. Tem as faculdades, para quem está com dificuldades financeiras. A faculdade de Anhanguera, a Uniceplac aqui, ela tem também atendimento de psicoterapia para ajudar
ajudar ao jovem a superar essa situação. Não minimize a dor, busque ajuda, tá bom? É uma mensagem muito linda, né? É uma mensagem bem necessária, porque tem pessoal que realmente não reconhece, né? E antes da gente realmente finalizar, a gente preparou uma lembrancinha para a senhora, para agradecer a sua Uma presença. pequena lembrancinha, foi uma honra tê-la aqui com a gente. Opa! Para agradecer a sua presença aqui hoje. Tá? Deus abençoe vocês. Lindo! Então a gente gostaria de agradecer novamente a presença da senhora. Sim. Foi muito bom tê-la aqui para a gente conversar sobre isso, um assunto importante, até mesmo para as pessoas assistirem. E é isso, nós chegamos ao fim do nosso Pode Saber. Isso. Muito obrigada pela oportunidade e sintam-se à vontade, eu estou sempre à disposição. Podem procurar a clínica do Espaço Saber. Claro.